Aqui na Vila Olímpica, o Zir Cabral e o treino do Ferroviário acontecendo, e a gente vai conversar agora com o presidente Aderson Maia. Bom, estamos aqui com o presidente do Ferroviário, Aderson Maia Júnior, e a gente tinha marcado esse bate-papo aqui, o presidente muito solícito nos recebeu, e dizer que muitos torcedores do Ferroviário mandaram várias perguntas, a gente selecionou algumas que foram recorrentes para que ele possa responder. Então, eu vou dizer aqui o nome do primeiro que perguntou, mas foram vários, tá certo? Então vamos lá. Tem aqui o Francisco Monteiro, mais conhecido como Coral, ele que é da Falange Coral Velha Guarda. Ele pergunta aqui, quando teremos início as obras da nova iluminação, presidente? Primeiramente, Vladimir, prazer falar com você, com a torcida do Ferroviário, prazer imenso, desejando desde já a toda a torcida que esse ano seja um ano de vitórias para todos nós, é o que a gente sofreu muito esse ano, né, torcedor? Mas se Deus quiser, esse ano vai ser um ano diferente. Respondendo ao nosso amigo Coral, conheço demais o Coral, gente muito boa. A questão da iluminação, nós estamos trabalhando já com a questão do financiamento. Infelizmente, a nossa meta não está longe de ser atingida. Chegamos, para ser mais exato, como eu sempre digo, o Ferroviário tem que ser transparente. Estamos com R$49 mil de arrecadação, sendo boa parte do conselho. A vaquinha virtual, acho que não chegou a 7 mil, os números assim de qual assim eu não sei não, mas não chegou a 7 mil, mas ao mesmo tempo também feliz porque a torcida está chegando junto, a torcida chegou junto. Não adianta a gente ficar só lamentando não, eu sei do esforço, da dedicação de vocês fizeram, a Falange Coral chegou e fez uma cota, o canal do Ferrão, que nosso amigo Vladimir aqui fez uma cota de R$1.500, posso falar, né? A gente tem que aberto, a Falange fez uma de 1.000, enfim, boa parte do torcedor. Deixa eu falar aqui também, nós tivemos, através da velha guarda da Falange Coral, não conseguimos fechar uma cota lá, mas também teve um Pix que foi feito com eles, não está registrado lá, mas a gente sabe disso. Não, mas vamos registrar, inclusive a velha guarda aí, se vocês tiverem aí, passarem informação de quem foi, porque eu acho importante isso, independente, a gente fez aquela patamar de R$1.000, né, para uma cota, mas todo mundo que chegou, teve gente que doou R$3, eu fiquei feliz, é o que a pessoa pode dar. Sim. Então, acredito muito no potencial do torcedor, agradeço imensamente e estamos agora na questão de financiamento do resto do projeto. O Ferroviário não tem esse dinheiro, infelizmente ainda não, esse dinheiro para a gente iniciar essa obra, como foi um valor bem abaixo do que a gente tinha especulado, nós estamos buscando esse financiamento. Já entramos com algumas documentações e eu espero que daqui para o início do ano a gente já tenha um resultado positivo nisso. E a tendência em fevereiro, acredito que a gente já esteja com esse sistema funcionando. Se Deus quiser, o Cássio está na linha de frente, né? Mas a gente está correndo atrás disso aí. Para fevereiro a gente já está implantando essa iluminação. Pessoal, torcida, antes de que eu esqueça, o dinheiro arrecadado vai para a iluminação. Não está sendo liberado para outro lugar, não. O Ferroviário tem muito disso, né? O dinheiro está guardado para esse fim. Perfeito. Inclusive, a gente sabe que no Ferroviário existem muitas dificuldades, né? Nós vimos aqui a obra do Alambrado, que muita gente falou que a obra não foi concluída, mas a gente sabe, né, presidente, os custos são altos, né? A disponibilidade de verba também é pequena. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, como disse, o Ferroviário tudo é complicado. Você vê assim, essa situação, a questão do Alambrado, é muito por boa vontade e doação de alguns abnegados torcedores. Eu não vou citar aqui o nome dos, porque às vezes ele não gosta de ser citado, mas enfim. Mas nesse momento, enquanto a gente está falando aqui, a gente está aqui nas cadeiras aqui do Zir Cabral, o time está treinando aqui logo atrás de vocês, mas tem gente trabalhando na obra ali, dos alambrados, ou seja, não para. Vai estar se trabalhando diuturnamente, não para. Só que como que ele disse, como os recursos são poucos escassos, principalmente nesse mês de dezembro, que muito gasto, muita despesa, tem questão de folha, tem transferência, tem uma série de coisas para pagar, então a gente teve que dar uma segurada um pouco mais nessa questão. Mas a gente vê, por exemplo, agora estamos aqui nas cadeiras da Vila Olímpica Zir Cabral, as cabines de rádio, né, foi dada aqui uma penteada, e o Elzir Cabral, né, o torcedor pergunta aqui, a diretoria tem que brigar para que os jogos sejam na Barra. E eu lhe pergunto, presidente, vai haver essa briga? Vamos torcer e brigar para que os jogos sejam aqui? Danini, torcedor, a casa do Ferroviário é o Elzir Cabral. O
Ferroviário está buscando essa questão da eliminação, um dos objetivos disso. A gente não ter mais esse problema de jogos noturnos não ser realizado aqui. O campeonato cearense vai ser aqui na Barra quando puder. Claro que infelizmente se tiver alguma questão de televisão à noite e a gente não tiver com o refletor ainda em funcionamento, né, a gente vai ter que realmente sair daqui, como é o caso da questão da Copa Nordeste, que é no Presidente Vargas. Muita gente pergunta por que no Presidente Vargas. Isso aí já é um regulamento da Copa Nordeste, que ela exige que o estádio seja acima de 5 mil lugares. Então o Zico Cabral não tem essa capacidade, a gente tem que levar para o Presidente Vargas. Mas a casa do Ferroviário é o Zico Cabral e o Ferroviário tem que jogar no Zico Cabral. Gostei da convicção do presidente, viu? Isso aqui vai realmente cair assim como uma luva em tudo que a gente espera. E ainda seguindo aqui as perguntas, certo, presidente? Eu, por exemplo, eu sei, em off, não foi do senhor, mas eu sei que o Ferroviário tem uma contratação que já está aqui e não está assinado, por isso a gente não anunciou. Agora, o torcedor perguntando aqui se ainda teremos mais contratações. Eu sei desse que aqui está e sei também do Elias, né? Fala um pouco sobre o Elias, né? Para quem não lembra, foi da temporada desse ano, que se machucou, mas ele tem contrato com o Ferroviário. E aí, vem mais alguém aí, presidente? Olha, com relação a Elias, o Elias era um jogador do Ferroviário, ele tem estabilidade, ele teve uma contusão aqui, né, no início do ano. É um cidadão de sem precedentes, é uma pessoa que tem uma paciência terrível, mesmo com as dificuldades aí nessa intersafra aí que aconteceu em agosto, setembro, outubro. O Ferroviário teve muita dificuldade, ele compreendeu. A gente tentou ali de forma de transição, né, quando estava no momento de transição ali, fazer o que pôde para ajudá-lo, e ele compreendeu, e ele deve estar retornando agora em janeiro. Houve até uma informação aí agora que o time tinha contratado, mas parece que ele desmentiu, né? E assim, não existe. O jogador do Ferroviário tem estabilidade. Ele vai ficar no Ferroviário? Não, aí é outra situação. Vamos ver aí com a questão do comando técnico. Acredito que o Paulinho, que foi o que o trouxe, ele vai querer. Então, assim, existe essa situação. O Paulinho foi o que indicou, para quem a torcida não se lembra, foi o Paulinho que indicou o Elias, né? Bom, agora vamos entrar num assunto um pouco mais delicado, certo? A gente sabe que na gestão passada nós tivemos aí uma parceria com o Ferroviário, o Arthur Boim, que era diretor de futebol e ao mesmo tempo investidor. E como investidor ele acabou deixando uma quantia no Ferroviário. Na saída, no dia da renúncia do ex-presidente, ele falou que a dívida que existia com o Boim ia ser perdoada, e depois acabou que não foi. Bom, em suma, essa aqui é uma pergunta do Vitor Paixão, né? Esse pagamento lá pro Arthur Boim acabou sendo feito com 5 atletas, né? Não tinha uma outra forma do Ferroviário quitar essa dívida, presidente? E essa história de que foi perdoado, não foi, como é que ficou essa história? Não, na verdade, o torcedor entender, em agosto, o então Conselho Deliberativo, né, da época, ele buscou não só o Arthur Boim, que era da FRA, como também falou com o Neto Tecidos, que era investidor, e com o Vicente Júnior, que era da Sevinac, que também investiu. Os 3 fizeram investimentos. O Arthur um pouco mais, em relação aos outros. Mas aí procurou para saber, sim, oficializar o que é que eles queriam de retorno. Porque no contrato de 2019, por 3 anos, caso não tivesse concretizado o investimento de forma financeira, eles receberiam em jogadores, em percentual de jogadores. E aí, o Arthur, então, por intermédio de um funcionário dele, de um executivo dele, falou que tinha interesse nos jogadores. E aí, prontamente, o Ferroviário cumpre acordo. A gente tem que cumprir acordo. Está no contrato, a gente tem que cumprir. Então, foi feita essa negociação, repetiram várias vezes, mudaram o jogador diversas vezes, mas no final ficou decidido aqueles 5 jogadores. Respondendo a pergunta, eu acho que já está até respondido. Ou era questão de forma financeira, ou seja, pagamento em espécie, ou era em jogador. O clube não tinha espécie naquele momento, então foi direcionado à questão de jogadores. Não vamos entrar em detalhes nem em nomes, então dívida não foi perdoada e o Ferroviário honrou o que estava em contrato. O Ferroviário está honrando o que está em contrato. Eu digo honrando porque ainda os jogadores que eles pediram, né, eu acho que, se não me engano, é o Breno, o Luiz Carlos, o Dudu, teve o Gabriel Ben 10, que esse já está na mão deles, e teve um
Eu acho que são esses 4, se não me engano. E um percentual de alguns outros atletas também, percentual 20%, que estão no clube ainda, né? Mas, assim, essa questão de perdoado é muito relativa, é um contrato. Eu não posso dizer assim, foi perdoado, você a culpar, então o FRA do Arthur tá errado. Não, era um contrato que tinha, a gente tem que respeitar o contrato. E eles acharam por bem que seguisse o contrato e a gente seguiu conforme combinado, conforme tem no contrato. Ou seja, quem falou que iria perdoar foi no afã da emoção e acabou que na hora da razão o Ferroviário está honrando o seu compromisso. Então, essa aí é uma pergunta do Vitor Paixão. Tem aqui o nosso amigo Saulo Maia, do programa Nas Barbas do Tubarão, e junto com Aguiar Júnior, o nosso amigo Saulo Maia pergunta aqui, ó. Quanto foi arrecadado com as doações da iluminação e quando começaram as obras? Essa pergunta já foi respondida pelo presidente, mas eu fiz aqui para deixar registrado. Um abraço aí para o nosso amigo Saulo Maia. E com relação à transmissão do campeonato estadual, a gente sabe que mudou agora a TV Record, é quem vai fazer a transmissão. E como é que ficou a divisão aí do dinheiro, né? Quanto caberá ao Ferroviário? Como é que fica isso, presidente? A princípio, a informação que nos passou foi que o valor era o mesmo. Certo. Mesmo dos outros anos, a TV Cidade, na verdade, né? Que pagou foi a TV Cidade. Porque é da Record, né? Isso. TV Cidade. Mas, assim, esse assunto nós estamos tratando agora em janeiro, né? Os valores a gente acha que tem que ter algum reajuste, mas, enfim, é uma situação que não vai mudar muita coisa, não. E, assim, essas cotas, basicamente, só serve para pagar a despesa do campeonato, porque não sobra nada, os jogos são deficitários, infelizmente, e aí quando a gente também vamos buscar dia 15, jogar aqui, né, no Zé Cabral, o objetivo jogar no Zé Cabral, como eu disse anteriormente, o Ferroviário tem que jogar no seu campo, no seu estádio, mas vai ter jogos assim, na semana que se não tiver a eliminação ainda pronta, vamos ter que jogar à tarde, aí já fica um prejuízo, porque o torcedor mesmo vai ser privado, né, e aí a gente também vai avaliar. Eu sou muito democrático para a torcida, e ser bem claro, se o torcedor disser assim, vamos para o Presidente Vargas à noite, deixa esse jogo à tarde, eu quero assistir esse jogo, vamos para o Presidente Vargas que a gente banca. Vamos jogar. Entendi. Então é uma política totalmente diferente, né, do Ferroviário, mais democrática, certo? Essa pergunta aí, com relação à transmissão, o dinheiro do estadual, foi do Josué Oliveira, certo? E agora, uma pergunta aqui. Não é no atual elenco do Ferroviário, certo? Tem algum atleta com multa rescisória? E a pergunta foi baseada exatamente naquela história do Wellington Rato, porque repercutiu, e a gente já explicou um monte de vezes, porque o Rato, ele veio com um contrato somente para o estadual, né? E na hora da renovação, foi colocado, foi imposto na realidade, né? E eles impuseram que só renovava se tivesse uma liberação gratuita para um time da primeira divisão, não é isso, presidente? O torcedor tem que entender que muitas vezes hoje o futebol está muito ligado a empresário. E o caso do Wellington Rato, eu já tinha visto um depoimento seu, né? Inclusive é o que você falou. O Wellington Rato, na época, ele ia sair do Ferroviário na época, e o então presidente, né, tentou renovar e ele insistiu, só renovava se tivesse uma cláusula de que fosse liberado para um time de Série A ou estrangeiro. Uhum. Infelizmente, quis a infelicidade que o Atlético Goianiense, que era então time de primeira divisão, que o Batatais, na época, era o vice, foi treinador dele aqui, e foi o auxiliar do Mancini, tinha visto e levou o atleta. A história dos 10 mil, não sei o quê, aquilo foi a devolução do salário dele. Parte do salário, não foi luva, não foi multa, não foi nada disso, está no contrato. É como disse, infelizmente, a gente tem que cumprir os contratos. Mas, respondendo aqui, todos os atletas que nós estamos contratando agora têm multa, sim, contratual. Inclusive, aqui até deixar uma situação aí, que teve a situação do Jefinho, que saiu, né? Uhum. E de fato, ele fez um pré-contrato, a gente estava na transição, acho que o torcedor talvez não tem conhecimento, assim, que a nossa gestão realmente iniciou no dia 1º de dezembro, até então nós estávamos em transição, mas assim, as atas, a documentação foi toda no 1º de dezembro, e ele parece que recebeu uma proposta para o exterior. Não cumpriu o pré-contrato.
ou seja, o departamento jurídico está estudando o caso da melhor forma lá. Aí eu fico com o departamento jurídico que está resolvendo isso. Perfeito. E para finalizar aqui, uma pergunta minha, tá? E com relação o atleta Kleber, que está no Ceará Sporting, o Ferroviário ainda detém aquele percentual, ou nessa negociação com o Arthur Boim, ele também foi embora? Como é que fica essa situação? O Kleber, a parte que cabe do Ferroviário, ele é do Arthur Boim. O Ferroviário não tem nenhum mais, que eu saiba, não tem mais nenhuma ligação. Porém, nós estamos buscando saber disso. Mas eu soube até que ele está suspenso agora, né? Tá uma situação delicada agora, lamento por ele. Mas assim, quem comprou o atleta na época foi o Arthur Boim, comprou o valor do atleta, foi pago na época. Então assim, cabe ao Ferroviário, esse dinheiro tem que entrar via Ferroviário, isso é fato. Mas aí, eu repito, o dinheiro vai para a questão do Boim. Isso, repito, a gente está ajustando porque esse contrato eu não tenho em mãos. Entendo. Eu sei de informações na época, né? Mas assim, eu não tenho esse contrato em mãos. Então a gente está buscando esse contrato justamente para entender se tem alguma coisa ou não do Kleber. E aproveitando que não respondi a pergunta da questão das contratações, né? Estamos buscando agora ainda um zagueiro, agora um volante, porque perdemos o César Sampaio por um mês, aí muito se explica o inconsequente, né? Inconsequente, eu perdi um jogador. Uhum. E então, acho que o torcedor vai entender o que eu quis dizer, né? O torcedor vai entender, né? Perdi um jogador. E estamos no tempo de buscar agora um volante e ainda um atacante para substituir o Jefinho. Mas nesse momento agora é concentração total no jogo do Asa, né? Que é o nosso jogo chave inicial, depois... Eu nem falo no que vem depois, primeiro é o Asa. Sim. Depois é outra coisa, mas é em cima, mas é outra situação. Primeiro o Asa. O Asa é uma final de Copa do Mundo. Caso nós vençamos, se Deus quiser, a outra partida será mais uma final de Copa do Mundo. É final de Copa do Mundo, a torcedor tem que entender e tem que participar bastante disso. Aproveitando a ocasião, torcedor, aí é um pedido que eu faço. Vamos ser sócios, nós estamos contratando agora uma pessoa, uma funcionária exclusiva para tratar com os sócios. Contratamos também um comercial para cuidar dessa questão de patrocínio, buscando recursos, já está dando retorno. Nós vemos aí SP, a questão do próprio Transceará que renovou, enfim, nós estamos buscando outros, ele diariamente está visitando, né? E quando eu sou solicitado, eu vou com prazer, porque tem momentos que o presidente é bom estar lá, né, junto. Muitas visitas institucional também. Enfim, nós estamos tentando profissionalizar o Ferroviário daquilo que foi prometido. A princípio, muitos podem dizer assim, o Ferroviário está excedendo demais em gastar em administrativo nisso. Não é gastar, é investimento. Sim. Se a gente não investir agora para trazer o retorno na frente, a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar sempre nessa mesmice. Então esse é o ponto que a gente está buscando, agradecer aí a torcida, e repetindo, torcedor, vamos buscar o sócio, entrar no sócio, houve um aumento, sim, a partir do momento que a minha trabalhou já em dezembro para cá, houve um aumento, e só tem a ganhar o sócio. O Vladimir é um sócio que esteve presente aqui na aclamação, assinou como sócio, de direito, que é. Então, é importante, e mais importante nenhum, quinta-feira que vem, já em 2023, vamos ao Presidente Vargas. O Ferroviário precisa do apoio maciço da torcida. A gente precisa imensamente. Os custos dos jogos é altíssimo. Lembre-se disso, o custo dos jogos é altíssimo. Tudo é do Ferroviário, vai ser em torno de 50 mil reais. Então, assim, o torcedor, quanto mais torcedor, mais diminui esse custo. E vamos ver um time, se Deus quiser, vitorioso. Dia 5, 8 horas da noite, todos os caminhos levam os torcedores do Ferroviário ao estádio Presidente Vargas. Não vá sozinho não, amigão. Leva alguém com você, leva um irmão, um cunhado, um amigo, a esposa, o esquema, leva qualquer um, mas vá que o Ferrão precisa de você. Presidente, o microfone do canal do Ferrão é seu e se despeça aí do torcedor. Agradecer o espaço uma vez, Lenin, você é um parceiro nosso aqui, tem portas abertas aqui, precisar, o torcida do Ferroviário tem portas abertas, inclusive informar aqui a todos essa questão desse amistoso match trade, né, sexta-feira, será lá em Taitinga, mas foi uma coisa
uma decisão do departamento de futebol e eu acho viável, e o torcedor vai entender que o campo lá é um campo muito parecido com o Presidente Vargas, e eles vão buscar justamente esse trabalho de final, né? Para essa decisão, que os ajustes, é de portão fechado, porque o CT não tem liberação de torcida, né? E ao mesmo tempo também é importante porque o Kobayashi fazer o seu esquema ali secreto, né, como diz. Mas, repito, o Ferroviário vai ter sempre a porta aberta. Isso aqui é com um momento de decisão, o torcedor tem que entender um pouco, né? O momento de decisão realmente a gente tem que ter o cuidado e um zelo maior. Mas semanalmente o torcedor pode vir aqui, assistir o treino à vontade, as portas estão abertas. O Ferroviário é da torcida, eu sempre digo isso. Então, um abraço a todos e desejar mais uma vez 2023 vitorioso para todos nós. Bom, meus amigos, acho que ficou bem esclarecido aqui esse bate-papo descontraído. Agradecer o presidente aqui pela a forma como recebe sempre o canal do Ferrão e automaticamente está recebendo você, torcedor. E desejar a você, né, tudo de bom nesse ano de 2023 e, se Deus quiser, né, a gente vai daqui para lá ainda conversando. Nós temos aí uma surpresa para vocês aí antes da virada do ano com os atletas aqui, um negócio bem bacana. Nada mais a acrescentar, só agradecer sua audiência, sua paciência. Beijo no coração de vocês todos. Como sempre, ó, saudações corais.